Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Saudações pessoal, mais uma vez queremos aqui desejar um último dia do vosso final de semana prolongado. Espero que tenha sido tudo muito bem. Nós tiramos um dia para ficar com os animais, deixamos as apostas um pouco de lado, pedimos perdão para todos vocês que chegaram até aqui e não encontraram os vídeos. É que foi de última hora, não deu para antever a saída, fomos até a ver todas as fazendas, quase todas as fazendas, mas pelo menos deu para fazer muita coisa. Então não deu para deixar os vídeos gravados de sexta a sábado, mas estamos aqui então para tentar salvar domingo e assim pegar a semana de segunda-feira em diante, e vamos tentar gravar hoje e amanhã e depois de amanhã todos os vídeos da semana para que se surgir mais uma inconveniência vocês não ficarem assim tão desnorteados, porque encontramos muitos comentários e agradecemos a todos vocês que deixaram os vossos comentários. Significa que são seguidores fiéis aqui do canal e lá do Facebook, da página do Facebook. Nós agradecemos pela confiança. Dito isso, vamos então às 13h30 de hoje, Feyenoord contra Ajax, onde encontramos um Feyenoord que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2, perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Ajax que já foi uma das potências mundiais, mas hoje em dia acho que perde contra o Petro de Luanda. O Ajax, que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 3 e perdeu 1, marcou apenas 8 golos e sofreu 10 golos. Em confrontos diretos tivemos então 2 vitórias para o Feyenoord, 1 empate e 2 vitórias para o Ajax. Dados complementares: vemos um Ajax que venceu 3 dos últimos 4 jogos. Teve o nosso Ajax tiveram ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Ajax não venceu 11 dos últimos 13 jogos e teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Em confrontos diretos, o Feyenoord ganhou e empatou 3 dos últimos 4. Teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 e o Feyenoord marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com Feyenoord ganha ou empata, e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h30 ainda na Holanda, mas agora a contar pela segunda divisão temos Roda contra Venlo. Vemos aqui um Roda aqui nos últimos... Roda, o sistema está lento. Aí, sistema lentinho. O que a gente vai fazer? Um sistema lento, boas, parece que já está a processar, boas. Temos um Roda aqui nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu 6. Vai enfrentar o Vedvelum, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 5 golos e sofreu 4. Em confronto direto tivemos então uma vitória para o Roda, 4 empates e 0 vitórias para o Vedvelum. Dados complementares: temos um Roda que venceu 6 dos últimos 8 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8, e Roda marcou o primeiro em 6 dos últimos 8 jogos. Já o Velo teve menos de 2.5 em 6 dos últimos 7 jogos. Em confrontos diretos, o Roda venceu 9 dos últimos 10, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e teve ambas marcam em 5 dos últimos 6. Então para essa partida a gente fica com Roda ganha ou empata, tendo em vista que o Roda em casa não perdeu nenhum e o Velo como visitante não ganhou nenhum. Então o Roda ganha ou empate vem a ser uma entrada muito a calhar. Dito isso, vamos então seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h30 temos então Manchester United contra Liverpool, a corrida pelo título, mas só por parte do Liverpool.
onde encontramos então um Manchester United que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 11 golos e sofreu igualmente 11. Vai enfrentar o Liverpool que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 15 golos e sofreu 8. Confronto direto, tivemos então uma vitória para o Manchester United, 2 empates e 2 vitórias para o Liverpool. Confrontos diretos, dados complementares, vemos então um Manchester United que não venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, Manchester United marcou o primeiro em 13 dos últimos 14 jogos. Já o nosso Liverpool teve mais de 3.5 em 3 dos últimos 4. Liverpool venceu 6 dos últimos 8, teve ambas marcas em 6 dos últimos 6. Liverpool venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos o Liverpool ganhou e empatou 6 dos últimos 8. Para essa partida, vemos aqui o Manchester United que é especialista em estragar as nossas fichas. Parece que ele faz de tudo para fazer perder as nossas fichas, então para garantir a entrada em cima de um jogo com uma equipa que é especialista em fazer cair as nossas, a gente vai ficar com mais de 1,25, de tal forma que terminasse apenas com um golo, a gente vence a aposta. Dito isso, vamos então seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17h30 temos então aqui o Sheffield United, o último colocado da tabela classificativa da Premier League, contra o Chelsea, onde encontramos um Sheffield que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 6 golos e sofreu 15. Vai enfrentar um Chelsea que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 15 golos e sofreu 11. Já em confrontos diretos, vemos então uma vitória para o Sheffield, 0 empate e 4 vitórias para o Chelsea. Vamos a dados complementares, onde encontramos um Sheffield que teve mais de 3.5 em 11 dos últimos 12 jogos, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Sheffield não venceu 10 dos últimos 11 jogos. Já o Chelsea teve mais de 3.5 em 6 dos últimos 6 jogos. Chelsea marcou o primeiro em 5 dos últimos 5, Chelsea venceu 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 11 dos últimos 12 jogos. Em confrontos diretos tiveram menos de 3.5 golos em 4 dos últimos 5. Chelsea marcou o primeiro em 4 dos últimos 6, Chelsea venceu 4 dos últimos 4 e Chelsea venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, porque o Chelsea está uma boa fase de golo, marca 15, sofreu 11 nos últimos 5 jogos. Então, dito isso, vamos seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16h05 temos Mônaco contra Stade Reims a contar pela 28ª rodada do campeonato francês, onde encontramos o Mônaco que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 11 golos e sofreu 6 apenas. Vai enfrentar o Stade Reims que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 5 golos apenas e sofreu 7. Já em dados complementares, vemos aqui um Mônaco que ganhou e empatou 10 dos últimos 11 jogos. Reims que teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4, o Reims não venceu 4 dos últimos 5. Em confrontos diretos tivemos o Mônaco que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcas em 8 dos últimos 9 e o Reims que marcaram primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em Mônaco ganha ou empata e seguimos assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16h30 temos aqui o Wolfsburgo contra Borussia de Mönchengladbach, onde encontramos um Mônaco, tudo isso a contar pela 28ª rodada da Bundesliga, onde vemos um Wolfsburgo que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 7 golos e sofreu 10. Vai enfrentar um Borussia de Mönchengladbach que nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, empatou 3 e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu igualmente 10 golos. Já em confrontos diretos teve 0 vitórias para o Wolfsburgo, 3 empates e 2 vitórias para o Borussia de Mönchengladbach. E dados complementares, vemos um Wolfsburgo que marcaram primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, o Wolfsburgo não venceram 9 dos últimos 10 jogos, e o Mönchengladbach que não venceram 10 dos últimos 11 jogos, teve mais 2 gols em 3 dos últimos 4
Teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos e Mönchengladbach ganhou e empatou 9 dos últimos 9 dos confrontos diretos contra o Wolfsburgo e Mönchengladbach marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguir então assim tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 7 de abril de 2024. Muito bem, cá vamos nós para o nosso primeiro jogo. Temos então Feyenoord contra Ajax, 3h30, ficamos com Feyenoord ganha ou empata. 15h30 temos Manchester United contra Liverpool, ficamos com mais de 1,25. Roda contra Vedvelo, às 15h45 ficamos com Roda ganha ou empata. E 17h30 para finalizar o nosso bilhetinho temos então Sheffield United contra Chelsea, ficamos com mais de 1,75. E se você chegou aqui depois das 13, ou seja, quando o jogo do Feyenoord já tiver começado ou terminado, não estresse, pode pegar os outros dois, porque nós analisamos 6 jogos e usamos apenas 4, então dos 2 que sobraram podes tirar um ou outro e colocar então no seu bilhete para concluir a sua entrada final do dia 7 de abril de 2024. Dito isso, vamos então em tela cheia para finalizar o vídeo. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.